do oitavo ano. Nas aulas passadas a gente falou sobre os blocos econômicos, sobre a influência desses blocos na América, tá? O caso do Unasul, o caso da União Bolivariana, o caso do Mercosul, que é o mais importante, mais bem sucedido bloco econômico americano. Continuando a falar sobre a América, a gente vai falar sobre a América Latina, as nações emergentes da América Latina. Aqui o livro de vocês, página 257. O livro de vocês trouxe 3 países para falar sobre esses países que estão saindo da pobreza, né? Esses países que estão se tornando ricos na América Latina. Por que ele trouxe a América Latina? Porque ele vai falar do Brasil, da Argentina e do México. Não sei exclusivamente por que o México, porque o Uruguai também tem uma economia bastante desenvolvida, e mesmo assim ele não entrou. Aliás, perdão, o Uruguai não, o Chile. O Chile tem uma economia bem desenvolvida, bem chama a atenção da restante da América. Mas ele preferiu colocar esses 3 países, tá, da América Latina. Não quis falar de questão de América simplesmente porque o México ele já faz parte da América do Norte, tá? Mesmo, e o mais correto ele seria da América Central, mas ele preferiu fazer parte da América do Norte, tá? A partir do ano de 2000. Mesmo assim, ele é considerado da América Latina porque os seus descendentes são descendentes de espanhóis, que falavam, né, o latim, a língua lá antiga. Ok, olha só, aqui nas páginas 258 e 259 vai explicar sobre por que o Brasil, por que o México, por que a Argentina, eles começaram a investir no seu desenvolvimento. Vai trazer esse contraponto histórico, esse corte na história, mostrar que em 1929 houve o crack, né, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1929, essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela fez o mundo todo entrar em uma grande depressão. Então, o Brasil, México e Argentina, mas principalmente o Brasil, que é até hoje um grande fornecedor de matérias-primas, que a gente sabe que o país pobre é aquele país que principalmente o que ele tem a ofertar, a exportar, são as matérias-primas e pouco industrialização. Então, a partir de 1929, esses países eles começaram a investir nas indústrias, começaram a investir na industrialização, tá? Começaram a atrair essas multinacionais, essas empresas, né, grandes empresas que têm sede lá fora e filiais no mundo todo, né, sede em um país e filiais no mundo todo. Então, o Brasil, México e Argentina começaram a se industrializar, porque eles viram que não dava para depender apenas dos Estados Unidos, depender apenas dos países compradores das suas matérias-primas. Então, esses países eles começaram a investir nas suas indústrias nacionais, tá? No meu caso, o Brasil começou a investir na Petrobras, começou a investir na Vale do Rio Doce, e hoje são empresas que estão aí entre as maiores do mundo, mesmo que a corrupção tenha derrubado elas um pouco do ranking, mas hoje elas estão conseguindo se alavancar novamente. E o Brasil fez parcerias importantes com outros países, como é o caso do bloco econômico chamado de BRICS, tá? Que vai reunir aí a Rússia, Índia, China e África do Sul. É BRICS porque está em inglês, né? Rússia, Índia, China e South Africa. Aqui na página 261 vai fazer um paralelo dessas economias, desses blocos. É um bloco muito importante que o Brasil faz parte. Aqui, olha,
os PIBs de cada país. Logicamente, não preciso nem falar que a China, por ser a segunda economia do mundo, tem um PIB bem maior do que todos os outros, né? O Brasil aí vai ter o segundo, aliás, o terceiro maior PIB, ultrapassado aí pela Índia, depois seguido pela Rússia e o último, a África do Sul. A África do Sul parece pobre, mas não é. Você veja aí que a população deles são de 48 milhões de pessoas, né? Distribuída o PIB pela per capita, né? Por pessoa, por cabeça, a África do Sul se torna bem rica, porque tem poucas pessoas lá. Comparação, a gente é aqui, ó, nona economia do mundo, estamos aí com o PIB 2,5 de crescimento em média, né? Hoje a gente está crescendo menos, mas população de 202 milhões de pessoas e a gente tem um PIB aí de 1,746 trilhões de dólares. Chega aí quase a 5 bilhões de dólares. De 5 trilhões de reais, perdão. Chegando aí a quase 5 trilhões de reais. Então, o mais pobre do grupo é a África do Sul, depois a Rússia, depois o Brasil, Índia e China são os mais ricos desse grupo. O crescimento da China cresce muito, até porque a gente não deve ter inveja desse crescimento da China, porque o trabalho de lá é quase escravo, né? Mão de obra quase escrava. Ok. Seguindo aqui, o Brasil com relação a desenvolvimento tecnológico e a desenvolvimento científico, nós ainda estamos muito atrasados com relação ao desenvolvimento científico, né? O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ele mostra que no ranking de 70 países, a gente é o 63º, né? Então estamos mal no ranking de 70 países, né? Estamos quase aí, quase não, estamos nas últimas posições, né? México ficou em 58º, não está também muito bem. A Argentina ficou em 38º, em comparação ao Brasil ficou bem, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela nos mostra que a gente ainda tem uma alta população de analfabetos, né? A gente ainda tem mais de 11 milhões de analfabetos. Então, isso é muito assustador, né? Porque a gente investe muito mais do que... Perdão. Já que a gente está falando sobre comparação entre México e Argentina, a gente investe 1,21% do nosso PIB. O México e a Argentina investem cerca de 0,5% do seu PIB. Quer dizer, a gente investe mais de 10 bilhões de reais na educação, mas a gente não tem um resultado bom, né? Um resultado compensatório, um resultado que compense todo esse investimento. No caso, vários motivos, né? Desvio de dinheiro, muita corrupção, o custo de um livro, o custo de uma caneta, o custo de um lápis, vale o triplo no Brasil. Tudo isso com o objetivo de desviar, superfaturar o dinheiro da educação, né? Em um país que se superfatura até respirador para quem está morrendo sem ar, a gente espera qualquer coisa. Não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, o exemplo de cima não vem. Ok, então, pessoal, a gente vê aqui na página 264, 265, está falando sobre as startups, que são as empresas emergentes, as empresas que têm crescido bastante, têm se desenvolvido, se destacado no cenário. Começaram agora, já estão começando a se desenvolver, né? Por isso, startups, tá? Brasil tem a Zona Franca de Manaus, o Brasil tem
Ali próximo à região do ABC Paulista, ou ABCD Paulista, tem também zonas de desenvolvimento tecnológico, são os nossos vales tecnológicos. A gente fala em vale com relação ao Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que é a área que é mais desenvolvida, que tem a sede da Apple, sede do Google, sede da Microsoft, de várias empresas. Se você for pesquisar aí, você vai ver um mapa específico sobre o Silicon Valley, ou sobre o Vale do Silício, sobre esse vale, onde é um vale, né, uma grande região que tem grandes sedes de empresas tecnológicas. O Brasil ainda está começando, os outros países estão começando também, né? Tem o Palermo Valley, na capital de Buenos Aires, né? Tem a Silicon Valley Holding Company no Mexicali, próximo ao México, norte do México, enfim. A gente está se desenvolvendo. A Argentina, propriamente, na página 267, tem 49 milhões de habitantes, tem mais de 2, quase 3 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, dá uma densidade demográfica de aproximadamente 15,76 habitantes por quilômetro quadrado. A gente está aqui com quase 24 habitantes por quilômetro quadrado. Eles estão com 15 habitantes por quilômetro quadrado. Então é baixa densidade demográfica, né? A gente tem aí mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 214, cerca de 214 milhões de habitantes. Tá. A Argentina ela pode ser dividida em várias regiões, tá? A região da Cordilheira dos Andes, que é a região mais alta, a região da Patagônia, que é a região mais fria, que se desenvolve bastante a pecuária, né? A pecuária bovina e ovina, que é favorecida pelo clima frio, produção de cobre, de ouro, de pedras preciosas. O Grande Chaco, que é lá onde tem vários pântanos e salinas, extraem sal para produção, tá? Para venda. Chaco úmido e Chaco seco. Então a região do Chaco é dividida nessas duas regiões. Chaco úmido, né, nem preciso dizer, onde tem mais, né, florestas, onde tem mais umidade. O Chaco seco é onde fica mais próximo aí da Cordilheira dos Andes, a região mais seca, mais árida. Tem nessa região do Chaco é produzido muito quebráceo e erva mate, que são aí para produção, né, para venda essas bebidas tradicionais argentinas. A região da Mesopotâmia, que fica lá entre os principais rios da Argentina, né, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, produção bastante de frutas cítricas e de arroz, tá? Milho, erva mate, algodão. A região dos Pampas, é onde tem mais a produção do rebanho bovino, tá? 66% do rebanho é aqui na região dos Pampas. A carne é exportada para Estados Unidos e Europa. Avançando, tem alta taxa de expectativa de vida, enquanto o Brasil está aqui em 69 anos, em média, a população brasileira vive. Lá eles vivem em média 74 anos. Taxa de mortalidade infantil 3,4 por mil nascimentos. É 0,827. O IDH em 2016. A gente está em 0,70 e pouco, 700 e pouco. A gente está com IDH menor do que eles, tá? Taxa de alfabetização 98,17. A grande maioria da população alfabetizada. Taxa de crescimento 1,031%. Ok. Olha só, tá aqui a faixa etária, a pirâmide etária da Argentina. A maior parte da população é de mulheres. Assim como no Brasil, a maior parte da população é de mulheres. Já que tá aqui a discussão das Ilhas Malvinas, né, chamada de Malvinas para eles, Falklands para os ingleses.
Tá aí a briga entre eles, todo mundo sabe que eles disputam essas ilhas. O México, o espaço geográfico mexicano, ele é todo aqui, ó, todo repartido. A base da civilização asteca no passado, né? Tem mais de 1 milhão de extensão, quase 2 milhões de extensão. Se confere, se complica, se parece muito com a história dos Estados Unidos. Está muito ligado à história dos Estados Unidos, né? Porque ele tinha territórios, como o caso do Texas, era do México, e foi agregado aos Estados Unidos, tá? Por meio de venda, por meio da compra. Então, o México ele é dividido aí em costa oriental, meseta, Planalto do México e costa ocidental. A costa oriental é formada aí pela famosa península de Yucatán, as águas quentes, águas calientes, né? A meseta, o Planalto do México, tá a Serra Madre Oriental, Sierra Madre Oriental e Ocidental e Sierra Madre Leste, né, onde tem as cordilheiras e montanhas rochosas aí. As temperaturas variam em torno dos 20 graus Celsius. Tá lá, desenvolve uma vegetação estepe, seca e povoada de vegetais espinhosos. Tem os parques ao sul da meseta. Na costa ocidental, também, ó, ao deserto de Sonora. Tem muitos desertos aqui no México, né? A sua população, 127 milhões de pessoas, densidade demográfica 65,3 habitantes por quilômetro quadrado, é bem denso, né? Bem populoso. Essa população está concentrada na porção central do país, no Planalto do México. Tem um bom índice de DH, 0,762, expectativa de vida 76 anos em média, mortalidade infantil 12,23 mil nascidos, taxa de alfabetização 94,5% e urbanização 78,7%. Em comparação a eles, a gente está um pouco, né, abaixo, bem abaixo. A cultura castelhana, que é formada aí pelas suas línguas e dialetos locais, que é essa mistura ainda dos seus antepassados astecas, faz parte do NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. E essa participação com o NAFTA faz a sua economia ser bem alavancada, tá? Onde os Estados Unidos e Canadá vão ajudar, né? Vão incentivar o comércio, vão ajudar, vão subsidiar o comércio, dar incentivos. Lá na agropecuária, a plantação de agave predomina bastante, onde eles produzem a tequila, todo mundo já ouviu falar dessa tequila mexicana, produzem o algodão, a cana-de-açúcar, o sisal, que é uma das fibras vegetais mais fortes do mundo. Tá? Eles produzem também muito batata, arroz, soja e trigo. Olha aqui. E produzem muito petróleo, carvão, cobre, zinco e outros metais. Lá nas fronteiras, eles têm muitos maquiladores. Esses maquiladores são as pessoas que trabalham artesanalmente para, como se fosse, né, já que o nome está dizendo maquiladores, maquiar alguns desses produtos, né, transformar, pintar alguns produtos que eles possam vender, como no caso de brinquedos, como no caso de produtos, né, produtos assinaturas que eles vendem, eles vão lavar, eles vão cuidar para poder vender. Ok. O nosso Brasil, ele está trazendo um parâmetro aqui na página 287, está falando sobre essa expansão brasileira que veio desde do Tratado de Tordesilhas até a expansão territorial do Brasil, com o Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz.
e os vários tratados que houveram até o Brasil ser desse tamanho territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? A questão de Palmas só acabou em 1985, houve guerras, houve brigas por esse território de Santa Catarina e do Paraná, todo o sul do país ali, houve essa questão, tá? O território foi incorporado ao nosso, passou a ser o limite entre o Brasil e a Argentina ao longo do rio Peperi-Iguaçu. Tá? Teve a questão do Amapá, a questão do Pirará, a questão do Acre, com os outros países, a questão de fazer acordos para a gente poder ter para a gente poder ter o Acre, para a gente poder ter o Amapá, para a gente poder ter a região do Amazonas, todas essas regiões aí a gente teve que fazer acordos com esses países. Em 1960 foi criada a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, né, para que a gente pudesse se desenvolver, para que a gente pudesse formar acordos com os outros países próximos ao nosso. Agora eu vou pedir que vocês façam essa atividade da página 294, ela vai até a página 298. Na próxima aula a gente continua. Um bom dia para vocês.